Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Português no Direito. Hoje falaremos da redação jurídica, ou seja, da produção de texto dentro do direito. E falaremos de algumas peças jurídicas dentro de uma visão da língua portuguesa. Sou professora de português e o meu entendimento é a língua portuguesa, e aquele que entende de direito é o seu professor de português, ou você, caso já esteja formado e atuando na área, mas se sente ainda um pouco inseguro em relação à língua portuguesa. Tudo bem? Então nós falaremos daquilo que é pertinente à nossa língua. Bem, eu sou a professora Alessandra Félix e ajudo alunos e operadores de direito a escreverem textos de excelente qualidade. E hoje eu quero falar com vocês sobre a primeira peça jurídica que é mais comum dentro do direito, a petição inicial. E normalmente a petição é uma das que é mais indeferidas por causa do vernáculo, ou seja, por causa da escrita, da língua portuguesa mal escrita, mal redigida. Tudo bem? Então, vamos entender primeiro o que é petição inicial e depois nós falaremos da parte que está relacionada à produção do texto ligada à língua portuguesa. Muito bem, em questão do termo jurídico, a petição inicial é um termo usado para indicar a peça jurídica que dá início a um processo. Petição significa pedido, é um pedido inicial que você faz a um juiz. Tudo bem? E normalmente está dentro do âmbito civil. Essa petição ela tem orientação dentro do novo Código de Processo Civil, no artigo 319 e seguintes. Esse novo código ele é de 2015. Então, existem orientações que são um pouco diferentes em relação ao antigo Código de Processo Civil. E o que diz este artigo? Então, ele diz que a petição inicial indicará o juízo a que se dirige ou a que é dirigida, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, profissão, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica. Eu quero que você preste atenção nisso, porque aqui estava com ou, mas normalmente nas petições você verá os dois documentos, tanto a identidade quanto o CPF, tudo bem? O endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Então, após o endereçamento, nós temos a identificação das partes envolvidas nessa petição. Depois disso, nós temos o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, quer dizer, o que ocorreu e o que fundamenta juridicamente esse pedido que você faz ao juiz. Em seguida, nós temos o pedido com suas especificações, quer dizer, o que você exatamente pede nessa petição, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Então, aqui nesse artigo indica quais são as informações que precisam estar em uma petição inicial. Então, você verá diferentes modelos, mas seguindo todas essas informações. E eu trarei aqui dois modelos. Eu farei o desenvolvimento e explicações para você. O outro eu mostrarei só como ele está organizado. Tudo bem? Não se preocupe que no final da nossa aula eu mostrarei quais são as fontes de pesquisa que eu utilizei para trazer esses modelos. Tudo tranquilo? Então, vamos continuar. Lembre-se que a minha ideia aqui é fazer você entender a petição inicial dentro do aspecto da língua portuguesa, porque eu sou professora de português. Então, a parte jurídica
isso cabe aos professores de direito e você que já trabalha no direito. Mas vamos lá para você entender melhor qual é a minha proposta de hoje? Então vamos começar com o endereçamento. A petição está endereçada ao juízo que você pretende entrar com o processo, tudo bem? Então, o juízo aqui é dirigida, eu coloquei aqui entre parênteses juiz, vara e comarca, porque isso era o que se produzia até 2014 e ainda pode ser visto em petições. Mas eu quero trazer isso para você e trarei o que o que o novo Código do Processo Civil pede, orienta, tudo bem? Então vamos lá. Nas versões das petições antigas e que ainda podem ser usadas, porque foram muitos anos com este formato, então nós temos os pronomes de tratamento excelentíssimo e senhor. Excelentíssimo é um pronome de tratamento usado para altas autoridades. Então, nós usamos excelentíssimo e também temos vossa excelência. Tudo bem? E esse vossa excelência faz parte da petição, do texto da petição também. Você verá que aparecerá no corpo do texto. Então, excelentíssimo é um pronome de tratamento para indicar alta autoridade e senhor é um pronome de tratamento de respeito. Então, se usa excelentíssimo e senhor. Tudo bem? Depois, o próximo título é um título tradicional do direito, é um título honorífico. O que quer dizer isso? É um título de honra. Eu não sei se você teve a curiosidade, e eu fiquei muito feliz porque ao preparar essa aula, a minha curiosidade foi sanada. Eu não entendia, e eu acredito que eu não seja a única, eu não entendia por que os bacharéis em direito também eram chamados de doutores, mesmo não tendo o título doutorado, que é um grau de estudo elevado. Então eu ficava me perguntando, e eu acredito que eu não seja a única. E é interessante que a curiosidade nos ajuda a responder a buscar resposta para as nossas perguntas, melhor dizendo. Então, esse título foi concedido ainda na época do Brasil Império, pelo Dom Pedro I, em 1927. Sabe o que isso significa? Que ano que vem esse título estará em comemoração dos seus 200 anos. Então, esse título é um título tradicional. Não mudou porque foi algo concedido pelo nosso imperador Dom Pedro I aos advogados. Então, isso era um título de honra, como aquele que entende do direito. Então, é doutor por excelência em leis ou doutor por excelência no direito. Tudo bem? Como isso foi concedido pelo imperador, a tradição do direito mantém esse título. Então, você é chamado de doutor por causa do imperador Dom Pedro I, tá bom? Então, continuando, depois do doutor, que é esse título tradicional de honra, honorífico, nós temos o título do responsável pela vara daquela comarca. Então, juiz de direito. Juiz de direito é o título que se dá àquele que fez a prova para o magistrado. Tudo bem? E tem condições de responder a essa petição. Então, aqui o exemplo que eu tirei deste modelo está em azul. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara tal, da comarca de tal lugar, da unidade federativa tal. Tudo bem? Então, esse aqui é um endereçamento tradicional que ocorria até 2015. Quando surge o novo Código de Processo Civil, e aí então pede-se que haja uma mudança no endereçamento e indique o juízo, não exatamente a pessoa, mas o local.
não se usa mais a petição indicada a uma pessoa, mas sim ao local onde essa petição será analisada. Tudo bem? Então, o exemplo que nós temos agora é ao juízo da vara tal, da comarca tal, da comarca de tal lugar, da unidade federativa tal. Tudo bem? Então, se possível, eu sei que existem alguns professores que utilizarão, que ensinarão e que verão que isso é algo que era tradicional, o uso dos pronomes de tratamento, pronome honorífico e o título de juiz para o endereçamento. Mas, segundo o novo Código de Processo Civil, agora, no endereçamento se indica o lugar onde ocorrerá esse processo, tá? Por onde será analisado esse processo. Tudo bem? Então, converse com o seu professor, mas eu acredito que ele te orientará a usar ao juízo da vara. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Então, nós temos essa primeira parte da petição. Uma que é tradicional e que provavelmente ainda acontece nos documentos, né, nos textos jurídicos atuais, e aquele que já é pedido pelo novo Código de Processo Civil. Tudo tranquilo até aqui? Então vamos para a segunda parte, que é a identificação do autor e do réu, ou da autora e da ré, não sabemos. Então, segundo esse modelo, após o endereçamento, você pula 10 linhas, daqueles 10 enters, e começa a identificar a pessoa que está entrando com este processo. Então, você terá aqui o que está em itálico, que tudo que está em azul é o exemplo que eu tirei, né, deste modelo. E o que está em itálico é o que deve ser substituído, não é um texto que este modelo considerou padrão. Tudo bem? Então, o nome completo da parte autora, completo, a nacionalidade dessa pessoa, o estado civil ou a existência de união estável. Então, nacionalidade com união estável, nacionalidade solteira, nacionalidade casado, viúvo, divorciado, tá bom? Depois disso, a profissão. Aí você coloca qual é a profissão da pessoa. Então, aparente aqui, neste modelo está escrito portador da identidade número. E você pode encontrar em outros modelos, e nós veremos no segundo modelo, outro tipo de texto para esta parte. Expedida pelo órgão tal, inscrito no CPF, ou inscrita, dependendo da pessoa, inscrita no CPF. Nesse modelo tinha MF sob o CPF ou CNPJ, tá? Porque pode ser uma empresa também. Sobre o número tal. E aí nós temos o endereço eletrônico, porque hoje nós também nos comunicamos através de endereço eletrônico. Então, com endereço eletrônico tal, residente domiciliado, residente ou domiciliada em, aí você coloca o endereço completo da pessoa, completo, rua, bairro, cidade, estado, CEP, tudo que precisa, tá bom? Por seu advogado, e aí neste modelo que eu vi, estava escrito abaixo subscrito. Deixa-me falar algo que é muito importante aqui. Isso aqui é um pleonasmo vicioso. Professor, o que quer dizer isso? Deixa-me explicar o que é um pleonasmo. O pleonasmo é uma redundância. Ele é um tipo de figura de linguagem. Eu uso o pleonasmo para reforçar minha comunicação de uma maneira em que demonstre bom gosto, que demonstre qualidade no meu texto. Normalmente você verá pleonasmos em poesias e em poemas. E isso inclui músicas, porque elas são escritas em forma de poesia e poema,
você verá isso nas músicas também. Então, quando você usa uma figura de linguagem de uma maneira para trazer um bom gosto na escrita, para reforçar essa comunicação, para fazer um jogo com as palavras, então você está fazendo um uso racional do pleonasmo, quer dizer, você está pensando naquelas palavras com o objetivo. E o que seria um pleonasmo vicioso? Pleonasmo vicioso é um descuido com a língua portuguesa. Quando você não presta atenção no que escreve e principalmente você não sabe o que significa a palavra que está sendo usada. Então, abaixo subscrito é um pleonasmo vicioso. Seria semelhante a entrar para dentro, sair para fora. Horroroso, horrível. Você não deve usar isso no seu texto. Por favor, mude isso. O subscrito já indica escrito abaixo. Isso significa subscrito. Então, você não precisa colocar abaixo. Por seu advogado subscrito. Professora, eu não quero usar subscrito. Uma palavra bonita, uma palavra formal, você pode usar, deixar seu texto bem escrito. Mas você não quer usar abaixo? Então, por seu advogado, abaixo, identificado. Existem outras formas, vocês verão no outro exemplo, como é que essa parte aparece, como é que ela é escrita, tudo bem? Então, neste caso aqui, este modelo é um modelo que contém um pleonasmo vicioso, uma redundância desnecessária. Então, não faça isso, não use. Subscrito já significa escrito abaixo. Então, não precisa de abaixo, escrito abaixo. Olha que coisa horrorosa. Não tira o abaixo, tá? Por seu advogado subscrito. Tudo bem? Essa é a forma mais correta, não. Essa é a forma correta. Essa é a forma que melhor expressa o que você quer dizer. Tudo bem? Com o seu endereçamento profissional, aí você coloca o endereço do advogado, ou você coloca o seu endereço profissional. Para fins do artigo 106, primeiro do novo Código do Processo Civil, vem a este juízo propor a presente, e aí continua, aí vai apresentar o nome da ação. Tudo bem? Esse aqui é um dos modelos que eu encontrei, e eu quero analisar este modelo para você. Depois eu mostrarei o segundo modelo e de onde veio essa fonte desse segundo modelo, tá bom? Então, vamos lá. E nós veremos a outra parte, isso aqui tudo na primeira página. E aí aqui, após uma linha, e ele indica isso mesmo no modelo. Pule-se uma linha, dá um Enter, o tipo de ação. Ação tal. Então, a presente, com o que está escrito aqui, propor a presente, ação, aí vai começar, aí você vai identificar. Então, você identificará a ação que quer pedir nessa sua petição inicial. Tá? Lembrando que pedir, que petição significa isso, pedido, né? Então, pula-se mais uma linha e entra o exemplo que é apresentado por este modelo. E aqui, pelo rito comum em face de, encerra o texto, pelo rito comum em face de, então nós colocamos o nome completo da parte ré. Você coloca o nome todinho da pessoa que é ré nessa petição. Aí você coloca a nacionalidade, a mesma coisa da parte autora, tá? A nacionalidade, o estado civil ou existência de união estável, profissão, aí portador ou portadora da identidade, número tal, expedida pelo órgão tal, inscrito ou inscrita no CPF, MF, sob o número tal, tudo bem? Endereço eletrônico tal, residente domiciliado em tal lugar, pelas razões de fato e de direito que passa a expor. Tudo bem? Até aqui nós vimos um texto basicamente idêntico, com algumas palavras que são
comuns dentro do texto jurídico, dentro da petição jurídica. O professor tem que usar essas palavras? Não, não tem. Você verá no outro modelo que não tem que usar essas palavras, você pode usar. Quando você usa o modelo e você entende esse modelo, pode ter certeza, quando precisar escrever uma petição inicial, você não necessitará mais de modelo, porque você já usou os modelos no início das suas primeiras petições iniciais, dos seus primeiros trabalhos como advogado ou como alguém da área do jurídico, tá bom? Então, aqui está a parte da identificação. Identificamos para quem é endereçada a petição, depois indicamos a parte autora, depois indicamos a parte ré. Tudo tranquilo até aqui? Então, agora vamos para a outra parte, do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido. Então, após a identificação da parte ré, você pula 2 linhas, segundo esse exemplo, e você identifica o que você pretende apresentar. Os fatos. Então, a primeira parte é dos fatos. Esse é o título que você dá para o que você escreverá após. Então, você pula mais uma linha, dá um enter e relata os acontecimentos em ordem cronológica. O que quer dizer isso, professora? Narração. Nós não falamos isso, nós falamos um pouco no vídeo anterior que nós temos tipos de texto, gêneros textuais e domínio discursivo. Nós falamos disso. Se você não viu, vá ao meu texto, vá ao meu vídeo anterior que fala sobre isso, tudo bem? Então, neste momento, você vai narrar. Narrar como? Como se fosse uma prosa, como se fosse um romance, como se fosse uma obra literária? Não. Você vai relatar o que aconteceu de forma cronológica, de maneira cronológica, na ordem cronológica. Isso quer dizer com começo, meio e fim, tá? Bem objetivo e direto. Você não tem que florear nada, você não tem que tentar comover ninguém, porque o teu objetivo não é esse, é só apresentar o fato que está gerando esta petição. Então, você tem que relatar. E, normalmente, relato, ele é objetivo e direto. Quando nós falamos de narração, a narração ela é bem ampla. Ela pode ser objetiva e direta, mas ela pode ser floreada, como acontece nas prosas, nos romances, nas novelas. Tudo isso é o ato de contar um evento, uma situação, tá bom? Um acontecimento. Só que no caso do direito, você não traz essas características que são típicas da literatura, tudo bem? Você narrará o acontecimento, a situação, você relatará esse acontecimento, essa situação na ordem cronológica, começo, meio e fim. Então, preste atenção na sua escrita. Se você não tem o hábito de contar histórias, de escrever histórias, então preste atenção na minha dica. Tente relatar o seu dia. Faça um diário. Hoje de manhã aconteceu isso, 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 isso. Depois do café da manhã, isso, 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 isso. Durante o almoço ocorreu isso, isso, isso. Na parte da tarde, isso, isso, isso. No final da tarde ou no início da noite, isso, isso, isso. E por fim, isso, isso, isso. Você relatou o seu dia do começo, meio e fim, tá? Trazendo as informações que ocorreram no início do dia até o início da noite ou no final da noite. Se você não tem o costume de escrever relatos ou de narrar acontecimentos, comece a narrar o que acontece no seu dia. Fale sobre isso. Escreva. Não é só falar. Escreva sobre isso. Escreva. Tenha a prática da escrita. Se você não souber contar uma história, pode ter certeza, contar uma situação, contar um evento, contar um acontecimento de forma escrita, se você não tem esse costume, o juiz
quando for ler o seu texto, não entenderá o fato. E por causa da falta de entendimento dele, o seu pedido não será aceito. Então, a petição será indeferida. Se você não sabe contar o que aconteceu, então você impedirá do seu leitor, que neste caso é o juiz, de entender por que você entrou com o pedido. Então, faça isso. Ah, professora, eu tenho o costume de contar quando estou conversando com a família. Quando você conversa com a família, é diferente você contar um acontecimento, um evento oralmente, é totalmente diferente quando você conta este mesmo evento, este mesmo acontecimento no papel, escrito, de forma escrita. É totalmente diferente. Então, faça isso, tenha a prática da escrita. Ai, professor, isso cansa. Você escolheu direito. Você escolheu uma área em que a escrita faz parte da sua vida. Não é só vestir terno, não é só vestir terninho, não é estar somente diante de um juiz, é escrever e escrever bem. Então, faça isso. Não tem o costume, começa a relatar o seu dia, com começo, meio e fim. De maneira em que a história que você está contando do seu dia tenha lógica, tenha encadeamento, tenha coerência, tenha coesão, as informações estejam interligadas, estejam ligadas de maneira que quem for ler consiga compreender como foi o seu dia. Tudo bem? Então, essa é a minha primeira dica. Você precisa contar o que aconteceu. Ah, professora, fica tão claro na minha mente, para nós colocar no papel, eu não consigo. Então, pratique. Eu falo isso para os meus alunos. Professora, eu consigo entender, mas colocar no papel é tão difícil. Pratique. Você só consegue escrever se praticar a escrita. A sua mente, ela é naturalmente complexa. E você precisa passar toda essa complexidade para um papel. Então, você precisa passar o que você pensa, o que você entende, o que você conhece para o papel de maneira clara, compreensível para o outro, para ele entender o que você quer dizer, o que você pensa, a mensagem que você quer passar. Tudo certo? Então tá, vamos continuar? Então, depois de você relatar o que está acontecendo, você pula 2 linhas, dá 2 enters e faz a segunda identificação do que vai ocorrer agora na sua petição, dos fundamentos. E aqui está relacionado aos fundamentos jurídicos. Então, você precisa desenvolver um texto utilizando a lei, doutrina, jurisprudência, conectando todo esse texto aos fatos que você relatou, ou ao fato que você relatou, a história que você contou, o evento que você contou, a situação, a ocorrência, o acontecimento que você relatou. Tudo bem? Então, essa parte aqui é um tipo de argumentação. O que é isso? É quando eu trago base legal que fundamenta a petição. Eu estou apresentando um problema, um acontecimento que gerou um problema, que gerou algum tipo de situação que agora demanda um processo, e depois disso eu tenho que trazer base jurídica para esse pedido, porque houve algum tipo de perda, né? Por exemplo. Então, você precisa trazer fundamentação dentro da lei, dentro da doutrina, dentro da jurisprudência para esse seu pedido. Tudo tranquilo? Isso é uma argumentação. Você tem que fazer conexões com os fundamentos jurídicos, com a base jurídica e o fato ocorrido. Conecte isso. Saber fazer isso é uma forma de organizar seus pensamentos e unir o seu conhecimento jurídico com o fato ocorrido. Tá bom? Tudo bem? E tem que fazer isso muito bem. Professora, e a argumentação não é fácil? Não, não é fácil também. Mais para frente, em outros momentos, eu trarei algumas
orientações sobre argumentação. O que eu quero que você entenda que argumentar é você trazer aquilo que dá base para o seu pedido. Você está pedindo indenização? Então traga leis, doutrinas, jurisprudências que dão base, que dão suporte para esse pedido de indenização. Tudo bem? Então você precisa pensar, o que está pedindo? Indenização é isso. O que eu estou pedindo? Peço isso. Então tá, então eu tenho que ter base para pedir isso. Então coloca todo esse fundamento de maneira bem organizada. Sempre que você escrever, principalmente você que está no início, peça para alguém que já tem uma experiência ler o seu texto. Pode ter certeza que essa pessoa que já tem experiência na produção desse tipo de texto conseguirá te orientar também sobre como melhorar a sua fundamentação jurídica. Tá certo? Então vamos lá. Por isso que eu tenho que falar de procurar alguém na parte de fundamentação jurídica. Por quê? Porque a parte de português sou eu que te ajudo. Professor, tem um professor de português ótimo, e eu sou a sua segunda professora de português e estou aqui para te ajudar, tá bom? Então, o exemplo que tem nesse modelo que eu estou usando aqui para essa análise, para essa explicação nesse sentido, que sentido? No sentido desses fundamentos jurídicos, diante disso que eu apresentei, o fato, os fundamentos jurídicos, jurisprudência desse excelentíssimo Tribunal de Justiça, cuja ementa ora é transcrita. E é interessante que essa é uma frase que ele considera como uma frase padrão dentro desse modelo, tá bom? E aí, após isso, ele vai apresentar essa ementa, abaixo. Então, aqui, após uma linha, ele escreve, isso aqui é um exemplo que ele dá dessa ementa: ação sumária, acidente de trânsito, responsabilidade civil, legitimidade. Não há responsabilidade solidária do cônjuge ou companheiro quanto aos danos causados pelo outro cônjuge ou convivente. Ainda que o fosse, só responderia o proprietário se tivesse entregue o veículo a quem não estava habilitado ou sem condições para dirigir, desprovido do apelo. Aí está aqui a apelação. Isso aqui é um exemplo que ele traz, tá? Neste modelo. Tudo bem? Vamos continuar? Depois disso, você pula 2 linhas e coloca a terceira identificação dessa sua petição, do pedido. Quer dizer, você apresentará agora ao juiz os seus pedidos nessa petição, porque é um pedido, lembra que eu falei que petição é pedido? Então, o que você quer com essa petição? Pula uma linha, então você coloca assim: diante do exposto, requer a Vossa Excelência, que é a abreviatura para esse pronome de tratamento, para altas autoridades, e aí pula uma linha e ele apresenta aqui como exemplo 4 pedidos. Provavelmente, eu digo provavelmente, esses sejam pedidos tradicionais de uma petição inicial. Provavelmente, professor, então eu só posso usar isso? Provavelmente não. Estou dizendo tudo no provavelmente, porque minha área não é o quê? Direito, minha área é a língua portuguesa. Então, converse com o seu professor e veja de acordo com a petição. Pessoal, entenda o seguinte: pedido, cada situação trará um pedido diferente. Pode ter um pedido diferente desse aqui, dependendo da situação, dependendo do processo que você esteja iniciando. Tudo bem? Então, o primeiro pedido é que seja designada audiência de conciliação ou mediação na forma do previsto do artigo 334 do novo Código de Processo Civil. É um P, tá? Parece que não, mas é um P que tá ali. O P tá meio apagadinho, mas é um P, tá? Então, aqui você pode indicar que tem um pedido, né, de conciliação. O autor deseja conciliação ou mediação. Mas você pode também dizer que ele não deseja isso. O autor não deseja, então isso não faz parte do seu pedido, tá? Nós veremos isso mais para frente. 2. O segundo pedido. A citação do réu ou da ré
Professor, precisa ser de letra maiúscula? Não precisa. Mas se a tradição do texto jurídico indica que ré e réu tem que estar com a primeira letra na maiúscula, aí tudo bem, é tradição, eu não entro nesses meandros da conservação dos textos jurídicos. Eu entro nos meandros da língua portuguesa, tá bom? Dentro da língua portuguesa isso não seria necessário. Então, a citação do réu ou da ré para oferecer resposta no prazo legal sob pena de preclusão, revelia e confissão, tá bom? Então, aqui você quer citar para que o réu ou a ré eles possam responder a essa petição. Terceiro pedido é que seja julgado procedente o pedido para o autor dessa petição, que aparece lá no início desse modelo, tudo bem? E o quarto pedido é que seja julgado procedente o pedido de condenar o réu ou a ré ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da causa. Então, aqui está pedindo que o réu pague os gastos. Tudo tranquilo até aqui? Então, esse aqui provavelmente são os pedidos mais comuns que existem em uma petição inicial. Vamos para o próximo? Depois disso, você entra ainda, você pula. Olha só, deixa eu trocar aqui. Aqui eu esqueci de trocar. Deixa eu fazer isso aqui agora com você. Das provas. Vamos trocar aqui? Vou trocar aqui agora, porque eu vi que repetiu. Vamos lá. Das provas. Aqui você terá que apresentar as provas. Vamos fazer isso aqui na hora. Corrigir isso aqui na hora. Das provas. Peraí, eu estou com um probleminha. Das provas. O que é interessante aqui nessa parte é que você precisa apresentar as provas Isso, agora deu certo. Você precisa apresentar as provas que deram base para a sua petição, tá certo? Então, faça isso. Estou aqui só arrumando um negócio. Faça isso de maneira em que o seu texto ele fique claro, tá? Para aquele que vai ler, que é o juiz. Então, das provas, você vai pular 2 linhas e escrever a quarta identificação dessa petição, das provas. E aí o exemplo que nós temos nesse modelo é requerer a produção de todas as provas em direito admitidas, na amplitude dos artigos 369 e seguintes do novo processo, o novo Código de Processo Civil. Lembrando que esse P, que não é um F, é um P, tá? Em especial, agora preste atenção aqui, que é outro problema que tem neste modelo, e eu quero que você preste atenção para você não usar esse modelo achando que pode usar sem pensar no que está escrito. Pense no que está escrito, observe o que está escrito, tá? A partir de agora, o texto, né? Quem escreveu o texto, está identificando quais provas ele quer para essa petição, para que esse processo continue. Em especial, ele vai apresentar qual? Em específico, em especial, a prova documental. Aí, então, nesse exato momento, ele repete a prova pericial, mas depois ele não coloca a prova testemunhal. E eu quero parar aqui. Preste atenção. Você não precisa repetir prova. Ou você repete, fica horroroso. Ou você repete a prova documental, a prova pericial, a prova testemunhal, ou você não repete. Você coloca só na primeira a prova documental, a pericial, a testemunhal. Por quê? Porque prova já indica que é isso que você quer. Se você quer, né, ou se você quiser ser mais formal ainda, mostrar que você entende do que está escrevendo, você não precisa nem colocar prova antes de documental. Por quê? Porque lá no início do seu texto, no início desse parágrafo, já tem provas. Olha,
requer a produção de todas as provas em direito admitidas. Aí pula, em especial a documental, a pericial, a testemunhal e o depoimento pessoal do réu. Tudo bem? Eu quero dizer para você que a primeira prova, a primeira palavra, né, o primeiro uso de provas já é o suficiente para o destaque que se dá às provas que precisam ser apresentadas, que é a documental, pericial e testemunhal. Se você não quiser usar a prova depois, não tem problema, perfeito. Mas se você achar por bem, caso você acredite que o leitor, que nesse caso é o juiz, não entenderá, então você só escreve prova na primeira indicação, tá bom? Então, em especial a prova documental, por isso que ela não está riscada. A prova pericial não precisa, é só pericial a testemunhal. Então, em especial a prova documental, a pericial, a testemunhal e o depoimento pessoal do réu e da réu, tá bom? Ou você entra em harmonia e coloca tudo prova, que tornará o seu texto cansativo, ou você tira, só coloca na primeira e não precisa repetir nas próximas. Na minha visão, para o texto ainda ficar melhor, excelente, você não precisa nem colocar prova, escrever prova novamente. Por quê? Porque lá em cima já tem a palavra prova no plural, em especial a documental, a pericial, a testemunhal e o depoimento pessoal do réu. Entendeu? Então vamos continuar? Vamos lá. Aí no fim, o valor da causa, pula-se duas linhas, a quinta identificação do valor da causa, que é o título, né? Essa identificação que você está trazendo, assim, um subtítulo, e pula uma linha, dá um enter, e o exemplo que está neste modelo é dar-se a causa o valor de, aí você coloca em número, o valor em reais, e entre parênteses você escreve o valor expresso em reais, ou seja, por extenso. É você escrever as palavras do valor da causa, tudo bem? Enquanto antes do parênteses você escreve os números, dentro do parênteses você escreve por extenso esse valor. Isso nós aprendemos no ensino fundamental, a escrever os números e escrever os valores do dinheiro, né, usando o nosso dinheiro, o real. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Então, você termina, pede deferimento, local e data, né, dia, mês, ano, a sua assinatura, o nome, o seu nome, o nome do advogado, OAB de qual unidade federativa. Tudo bem? Aqui nós fizemos análise de um modelo que existe na internet que você pode usar. E então eu queria que você prestasse atenção. Não é porque o modelo existe que você não precisa olhar, observar e verificar se não tem erro. O modelo é só para te ajudar no início. Depois disso, você tem que desenvolver o seu texto de maneira que ele fique claro e cumpra aquilo que é proposto para ele. Tudo bem? Então, eu quero trazer um segundo exemplo, um outro modelo, e este é pelo Jus Brasil. Então, eu vou trazer só as fotos para mostrar para você como foi um pouquinho diferente, um pouco diferente, né, do que eu mostrei agora, do modelo da outra fonte, do outro site, tá? Muito bem. A parte que nós vimos, neste caso aqui, o endereçamento está ao juízo da vara civil da comarca D, tá bom? Então, aqui tem a identificação, depois o nome do cliente, e você vai colocar aí todas as informações. Se você reparar, no meio dessa parte ligada à identificação do seu cliente, está escrito por intermédio, quer dizer, por meio de, né, do advogado, por intermédio do advogado que esta o quê? Esta petição subscreve. Então, ele não coloca nada que venha a ser redundante aqui. Você percebe que é diferente? Diferente do outro, né?
pelo advogado subscrito ou pelo advogado abaixo identificado ou por intermédio do advogado que esta subscreve. Tudo bem? Seria interessante você entender que quem está subscrito é o nome do advogado. Então, nesta parte aqui, tudo bem, não está de todo errado, mas fica ambíguo de maneira geral. Então, por intermédio do advogado subscrito, fica melhor, tá bom? Aí fica mais claro que esse texto foi escrito pelo advogado, ou por intermédio do advogado que a esta escreve, que a esta petição escreve, aí fica melhor. Ou pelo advogado abaixo identificado que esta escreve. Tenta não ser tão conciso em algumas coisas, porque se você for muito conciso, pode trazer ambiguidade no seu texto. Tudo tranquilo? Então, aí ele coloca aqui a procuração anexa, com o escritório profissional cito ou situado, pode ser na rua, e aí está aqui o endereço completo. Local em que poderá ser intimado, quer dizer, o tribunal pode enviar a resposta para o endereço do profissional. Venha à presença da Vossa Excelência propor. Aqui, Vossa Excelência não está abreviado. Você pode abreviar ou não. Eu recomendo que evite a abreviatura. Só use se for necessário, mas se possível, evite a abreviatura. Ah, mas a abreviatura é o que se usa. Por exemplo, nós estamos falando de ONU, por exemplo. Então, você vai colocar Organização das Nações Unidas, entre parênteses, ONU. Entende? Mas no caso de título, no caso de pronome de tratamento, dentro do corpo do texto, evite a abreviatura. Tudo certo? No outro tinha. Não falei disso porque eu queria comentar aqui. E aí vem propor a ação D, aí apresenta a identificação do tipo de ação, e embaixo a identificação da parte contrária, ou da ré, ou do ré, tá bom? Da parte ré. Em face de nome completo da pessoa, em face de, aí o nome completo da ré, ou do réu, que é da parte contrária, as mesmas informações, nacionalidade, estado civil, né? Se tiver união estável, tem que ser informado. Profissão, portador, nesse caso aqui você verifica que nas duas identificações é portador da cédula de identidade. Como eu disse no início, lá no artigo sobre a petição inicial, você pode usar ou o CPF ou a identidade. Mas você perceberá que normalmente toda petição tem os dois documentos. A carteira de identidade e o CPF. Mas por que, professora? Porque o CPF é nacional e a carteira de identidade é estadual. Nem todo mundo tem a carteira nacional de identidade, tá? Isso é importante. Quando todo mundo tiver a carteira nacional de identidade, então provavelmente será um ou outro. Continuando, e aí segue-se as informações do endereço eletrônico, endereço da residência e domicílio completo, endereço completo, e por fim coloca com fundamento nas razões que seguem. Então nós vamos ver agora o fato e os fundamentos. Aqui, dos fatos, narrar os fatos conforme ele foi apresentado. Neste caso aqui, em ordem cronológica. Entende? Como aconteceu. Ah, professora, mas eu não sei exatamente como aconteceu. Pergunta ao seu cliente. Como aconteceu? Do início ao fim. E escreva o que a pessoa está escrevendo. O que ela está falando, narrando para você, relatando para você, para que você possa organizar essa história, esse evento, esse acontecimento, este ocorrido de maneira objetiva, concisa, clara e direta. Tudo bem? O autor, sendo assim, aí no finalzinho, depois de contar toda a história, você vai colocar essa frase que é um dos modelos. Lembra que eu falei que eu falando do segundo modelo?
Sendo assim, considerando os prejuízos experimentados pelo autor e a impossibilidade de resolução amigável do impasse, a alternativa não há senão o manejo desta ação. Você verificou que este final é bem diferente do final do modelo que eu apresentei anteriormente. Então, cada petição terá uma necessidade, você verá o que precisa colocar no final. Tudo tranquilo? Muito bem. Então, do direito e fundamentos jurídicos, ou dos fundamentos, como era antes. Fundamentar a ação expondo os motivos pelos quais se entende haver uma hipótese de cabimento para a referida ação proposta. O que ele quer dizer com isso? Veja quais bases legais que dão suporte para a sua petição. É isso. Está bonito aqui, mas é isso. Fundamentar através das leis, das doutrinas e da jurisprudência esta petição. E faça isso de maneira organizada. Leia, preste atenção no que você está escrevendo. Escreva com cuidado, com boa pontuação. Entende? Porque o mau uso do vernáculo, como eu disse, é motivo para indeferimento de petição. Continuando. Interessante fazer retomada do fato que diz respeito àquele pedido, mas trate da lei, tá falando para você legal, fazer a conexão entre o fato e as leis que você está utilizando para embasar esta petição. Súmula ou artigo da lei que demonstra o direito do seu cliente para esse pedido. Tudo bem? O direito do autor encontra amparo na legislação vigente conforme demonstrado a seguir. Aí, presta atenção. Depois que você der os fundamentos, apresentando quais leis, fazendo expondo os motivos e dizendo quais são os fundamentos, quais são as leis, os artigos que dão base para esse pedido, vai dizer que está a legislação vigente conforme demonstrar o seguinte. Agora vai mostrar o direito amparado, o direito do seu autor amparado pela legislação. Aí, da antecipação da tutela, caso necessário, aqui tem um título que não existia no modelo anterior, da antecipação da tutela. Caso seu cliente estiver em situações urgentes, como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pleitear a antecipação da tutela, requerendo nos pedidos sua concessão e sua confirmação quando da prolação da sentença. Você verá a necessidade e usará isso caso seja necessário. Dá a opção pela audiência de conciliação e mediação. Se você quiser, você usa os artigos. Isso aqui tem a ver com os pedidos. Tudo bem? Então, conforme o artigo 319, inciso 7º do Código de Processo Civil, opta o autor pela realização da audiência de conciliação e mediação. Ou, conforme o artigo, opta o autor pela não realização. Ele não quer mais conversar, então ele vai entrar com o processo mesmo. Entende que isso aqui tem a ver com o pedido, tanto da antecipação quanto da audiência de conciliação e mediação. Tudo bem? Esse é um tipo de pedido que você faz. Você pode apresentar desse jeito em forma de texto ou naquela forma que eu mostrei anteriormente, enumerando cada pedido. Lembrando que se você tem 2 pedidos, você coloca no final do primeiro pedido, ponto e vírgula. Deixa eu voltar para você ver. Aqui na parte de pedidos. No final de cada pedido, você coloca ponto e vírgula. Entende? E no último pedido, então, você coloca ponto final. Tá bom? Vamos voltar para cá. Então, aqui são os pedidos que eu estou fazendo. Então, se você fizer desse jeito, é uma forma de texto. Se você fizer em forma de opções ou de separação, né, o pedido de forma listada, em forma de lista, lembre-se que no final de cada pedido, ponto e vírgula, e no último pedido, ponto final. Tudo bem? E aqui é uma forma, isso aqui também é uma forma de pedido, está pedindo. Você pode colocar isso dentro dos seus pedidos, mas aqui ele vai fazer de uma maneira diferente. Olha, aqui ele apresenta um texto, depois ele pede a audiência de conciliação, a opção de audiência de conciliação ou não, ou indica que não haverá essa audiência de conciliação, diferente do outro modelo.
que fazia parte do pedido. E aqui os pedidos que ele apresenta. Lá, nesse modelo era 1, 2, 3, 4. Aqui é A, B, C, D. É uma escolha pessoal, tá bom? Fique à vontade. Dos pedidos diante exposto, requer-se a designação de audiência de conciliação nos termos, citando e intimando-se o réu para que compareça ao ato. B. Procedência total da presente ação para condenar o réu, fulano de tal. C. A condenação do réu no pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, conforme os artigos 82, parágrafo 2, CPC e artigo 85, CPC, tá bom? E aqui, a letra D, lembrando que sempre é ponto e vírgula, quando você chega no seu último pedido, você coloca a produção de todos os meios de prova em direito admitido. Se você reparar, nós temos isso lá também, tá? E aqui uma observação deste modelo. Caso necessário, houve um erro aqui de digitação, faltaram os 2 S's. Caso necessário, requer a gratuidade da justiça com amparo legal no artigo 98, aí, etc., seguintes, do CPC, 98 e seguintes, né? Do CPC, a intimação do Ministério Público com amparo legal no artigo tal, CPC e a tramitação preferencial do processo, caso a parte ou interessado conta com idade igual ou superior a 60 anos ou é portador de doença grave, conforme o artigo tal, inciso tal do CPC. Você pode usar isso caso precise requerer a gratuidade da justiça. Tudo bem? E isso é interessante porque você verá de acordo com a necessidade do seu pedido. Preste atenção, neste site do Jus Brasil existem vários modelos de diferentes situações de petição inicial, diferentes casos, diferentes processos de petição inicial. Eu recomendo que você veja e preste atenção como é que foram produzidos esses textos, tá bom? Textos contra empresa, contra pessoa física, pessoa jurídica, você verá. Vamos lá. E aí no finalzinho nós temos aqui atribui-se à causa o valor de. Aí aqui a mesma coisa, você coloca o valor numérico em reais, não esqueça de colocar o R e o cifrão, e dentro do parênteses o valor por extenso, quer dizer, escrito, o número, o valor escrito, não em número, mas em palavras, tá bom? Reais, certo? Se tiver centavos, reais, tananã, centavos. Assim, você aprendeu sobre escrever valores na escola, então eu tenho certeza que você sabe. Caso tenha dúvida, a internet está aí para te ajudar, tá bom? E aí, observação, o valor da causa é atribuído conforme os artigos apresentados no artigo 291 e 292 do Código de Processo Civil. E aí, aqui é só para você verificar como é que você se organiza em questão de valor. Depois disso, nesses termos, o que quer dizer nesses termos? Tudo que eu apresentei até agora, nesses termos, significa isso. Tudo que foi apresentado agora pede deferimento, pede que o senhor aceite o meu pedido, essa solicitação, data, local, advogado, OAB. Tudo bem? Então, esse aqui é um segundo exemplo que eu trago para você, que é da Jus Brasil. E o primeiro exemplo está aqui na fonte de pesquisa, eu encontrei nesse primeiro site, que também é muito comum, tem vários exemplos, vários modelos de peças jurídicas, tudo bem? E aí o segundo modelo que eu trouxe por imagem está no jusbrasil.com.br e eu trouxe a informação sobre o uso de juízo ou ajuízo, juízo ou juízo, do site do Migalhas, e também no Jus Brasil eu trouxe a informação do título tradicional honorífico que é dedicado, que é concedido, que foi concedido aos advogados pelo nosso imperador Dom Pedro I. Bom, é isso.
Se você gostou, peço que curta, comente, compartilhe. E eu peço também que você comente e se inscreva no canal e comente, coloque perguntas, caso você tenha alguma dúvida relacionada à língua portuguesa. Lembre-se, eu sou professora de língua portuguesa. Quem é professor de Direito é o seu professor do curso de Direito ou aquele que foi o seu professor do curso de Direito. Então, eu estou aqui para te ajudar na língua portuguesa. Tudo bem? Então, obrigada por estar comigo, obrigada por assistir essa aula e até a próxima. Tchau!